Alô, você, internauta navegante desses mares da informação, seja muito bem-vindo. Estamos aqui, eu, Júlio Stefano, e o meu amigo Flávio Moore, para apresentar o Troféu Nutella, que é a retrospectiva das maiores nuteladas desse ano louco e pandêmico de 2020. Flávio Moore, seja muito bem-vindo, meu amigo. Então sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Troféu Nutella neste glorioso ano de 2020, um ano pandêmico. E no show de hoje nós teremos diversas categorias mostrando os piores do ano na televisão, na música, os piores empresários, personalidade do ano, esportes, homem da lei, políticos do governo e o prêmio tão aguardado da noite como o pior ser humano deste planeta no ano de 2020. E para isso, a nossa equipe analisou detalhadamente cada um dos candidatos, analisando suas atuações, suas falas e o que de mais marcante eles deixaram de podre para a humanidade neste ano. Esta é a TV Tempestade oferecendo para você a lista dos piores do ano em suas categorias. Valeu, Flavinho! E é isso aí. E antes da gente começar com cada uma das nossas categorias, as principais nuteladas do ano, eu quero pedir para você que está assistindo a gente para deixar o seu like. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva no canal e fique por dentro de todos os conteúdos que a gente tem produzido. E vamos então para a nossa primeira categoria. E na categoria música nós tivemos um pouco de tudo. Nós vamos conhecer agora os indicados das maiores nuteladas do mundo da música. E na primeira indicação nós temos Flávio Brasil. Eu não vou falar muito sobre ele, vamos deixar que as imagens falem por ele. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo. Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. Quem me colocou pra beber. Impressionante, né, Júlio? Ele foi muito bem nessa atuação dele. Sensacional. Eu acho que o prêmio, talvez, se fosse um prêmio positivo, a gente daria para o cavalo, mas como é o prêmio da nutelada, fica para ele mesmo. Outro indicado, Júlio? E a nossa segunda indicação no prêmio Nutella da música vai para Madonna. A Madonna fez uma declaração lá em março, dizendo que a Covid-19 poderia ser um bom equalizador. O que será que ela quis dizer com isso, meu amigo? Uma homenagem ao Thanos, né? Que acabou com metade da humanidade no filme. E na nossa terceira indicação, quem vai? Eduardo Costa! Ele que fez uma live com o cantor Leonardo, onde se embebedou de tal maneira que deixou a seguinte declaração: me leva a ver o seu menino, que eu fico lá trepando e lembrando do seu menino. O menino bonito, aí eu faço um igual. É uma homenagem ao filho da amiga dele, de menos de 2 anos de idade, quando ele disse que vai fazer sexo pensando no menino. Uma nutelada de alta categoria. E o nosso último indicado no prêmio de nutelada da categoria música vai para o rapper Djonga, por ter feito um show agora em dezembro, em plena pandemia, e ter colocado a seguinte declaração: a favela só pode se fuder, não pode curtir.
É um rapper sem consciência social, uma inovação no ano de 2020. Muito bem. E como vencedor de Nutelada do mundo da música, o premiado é... Djonga! O problema é que a atitude dele coloca em risco muitas outras pessoas. E aí quer dizer, o cara tem que ser obrigado a trabalhar e não pode curtir. Beleza, isso é uma lógica. A diferença é que trabalhar, você muitas vezes não tem a opção de deixar de ir de trabalhar. Então, se você tem um trabalho, você se submete ao risco que for, porque é a forma que você tem de sobrevivência. Agora, ir no show do Djonga, eu sinceramente acho que é uma coisa que você faz se você tiver afim ou não. Né? Ninguém além do Djonga vive do show do Djonga. Mas o cara que quer se colocar nesse ambiente de formação de consciência crítica, do hip hop e tal, bola fora, Nutelada mestra do Djonga. Isso aí. Então vamos para a próxima categoria? E o próximo prêmio é a personalidade do ano. Aquela pessoa famosa que deu uma declaração ou teve uma atitude extremamente infeliz e insensível durante o ano. E os indicados e indicadas deste ano são... E na primeira indicação, nós temos aqui um prêmio compartilhado, uma indicação compartilhada por Val Marchiori e Bia Dória, pelo lindo diálogo. Querida, que delícia. Mas olha, falando dos projetos sociais, algo muito importante é assim, as pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. A segunda indicada é a estilista venezuelana Carolina Herrera, que cagou uma gigantesca regra dizendo que não é elegante uma mulher com mais de 40 anos ter cabelo longo. E o terceiro indicado de Nuteladas das personalidades foi o chefe de cozinha e apresentador de TV famoso, Olivier Anquier. Olivier Anquier, no início da pandemia, disse que a pandemia e o Covid-19 eram uma paranoia injetada à força e que ele não ia deixar de atender os seus clientes que tinham muitos problemas e que às vezes precisavam dos seus serviços e ele estaria ali para apertar a mão deles e para cuidar dos seus clientes. A última indicada desta categoria é Regina Duarte, que além de atriz, este ano protagonizou como ministra da Cultura e teve declarações incríveis, como no momento em que as pessoas faziam filas gigantescas para pegar o auxílio emergencial e ela desdenhou dizendo que a fila estava pequena, ou no momento em que ela perguntou se ela tinha que virar obituário para fazer alusão à morte Aldir Blanc. Por essas e outras, ela é a nossa última indicada. E o vencedor ou vencedora desta categoria é... Val Marchiori e Bia Dória! Esse diálogo simbólico, né, do que é o pensamento dessa aristocracia atrasada, sórdida, pessoas que vivem uma vida absolutamente de regalias, de luxos, de privilégios e que tem a disfarçatez de cuspir na cabeça das pessoas que estão sofrendo, falar do que não entendem de jeito nenhum. Então é por isso que elas vão receber o prêmio, aí simbolizando incrível tudo isso aí, pô. Falar que as pessoas gostam de morar na rua foi de uma cretinice, foi uma Nutella fecal saindo pela boca de Val Marchiori e Bia Dória. Eu acho que eu vou ficar com um pouquinho de fome, eu não tô afim de comer não, aí vou ficar lá na rua pedindo comida. Esportes! Nesta categoria estão concorrendo atletas e profissionais do esporte em geral que fizeram as suas nuteladas durante o ano de 2020. E os indicados são... Ele é um super Nutella,
É o craque Robinho. Sim, Robinho estava pronto para vir para o Brasil, mas explodiu a questão, o caso dele lá, o problema dele com a justiça italiana. A acusação de estupro que recentemente foi confirmada em segunda instância, e ele foi, além, né, de todo esse caso, mas a Nutelada de 2020 foi quando ele foi comentar a consequência desse caso, que foi o desligamento dele, a ruptura de contrato com o Santos, que estava contratando ele, uma polêmica aí que rodou o mundo do futebol, e o Robinho falou: infelizmente existe esse movimento feminista, que não sei o que, muitas mulheres às vezes não são nem mulheres. Impressionante a declaração de Robinho. E o outro concorrente é Greg Clark, que além de ex-presidente da Liga Inglesa de Futebol, também foi vice-presidente geral da FIFA. Ele, que apenas em uma entrevista deu uma série de declarações infelizes ao Comitê de Diversidade do Parlamento Inglês, como: sul-asiáticos adoram trabalhar na área de tecnologia, os afro-caribenhos, não. Homossexualidade é escolha de vida. E as goleiras do futebol não jogam bem, porque elas não gostam de levar bolada. E o nosso terceiro indicado na categoria esporte da Nutelada de 2020 é o grande, o Mister, o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, que agora em dezembro, numa entrevista comentando a histórica paralisação de um jogo da Champions por conta de uma injúria racial, ele disse que racismo é uma moda agora, e que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para uma pessoa preta, porque pode ser considerado racismo. Sabe as palavras? Ele se esforçou, quase que ele não entra aqui na competição, foi no último momento que ele entrou. E o último indicado é Greg Glassman, o inventor do CrossFit. Porque durante a crise do George Floyd, tweetou Floyd19, como se falar do problema racial fosse uma doença. E aí ele, depois disso, poucos dias depois, ele juntou os seus funcionários e disse: não estamos lamentando a morte de George Floyd. E o vencedor do troféu Nutella da categoria esporte de 2020 é Robinho! Pedala, Robinho! Vamos dizer que é o combo, né? É o que ele fez, mas o que ele fez já não foi esse ano, já tem um tempo. E agora, em dezembro, no início de dezembro, a justiça italiana condenou Robinho em segunda instância, ele e vários de seus amigos. E não é só isso não, ele já estava sujo com o caso do estupro e começou a soltar outras pérolas fedorentas pela boca, como as feministas não são boas porque nem todas são mulheres. Também elogiou o ídolo dele, o mito, e por isso tudo ele conseguiu superar o seu adversário inglês, Greg Clark, na disputa, e se tornou o Nutella de ouro no esporte do ano de 2020. E vamos para a nossa quarta categoria da noite: políticos. E os indicados para as melhores nuteladas da política de 2020 são Marcelo Crivella, por frases e atitudes maravilhosas como: os cariocas gostam de morar em área de risco para gastar menos com cocô e xixi. Sensacional! Ele nunca decepciona, ele cuida de você. Sim! O nosso segundo indicado da noite é o Ciro Gomes. Ciro Gomes, nessa sua guinada na direção do centro, ele está apostando na despolitização, na antipolítica, quando, ao analisar o resultado de 2020, ele compara Lula ao extremismo de Bolsonaro. Ô, Cirão, bola fora, né, meu camarada? Defecou pela boca. Harold de Oliveira, depois de defender o uso de cloroquina e falar que o afastamento social não funciona, ele deu a vida para estar aqui.
e após o seu falecimento decidimos colocá-lo com muita honra e justiça nesta lista. Uma grande nutelada, né? Primeiro ele negou a doença e acabou sendo vítima, né, do seu próprio comportamento. Mas o quarto indicado da política, das nuteladas da política, o último indicado dessa noite, vem lá de fora. É o membro do Parlamento Europeu, József Szájer. Ele é húngaro e representante da extrema-direita lá na Hungria. E ele que, com aquele discurso extremista, sempre foi um LGBTQIA+ fóbico. Ele que sempre veio com aquelas pautas conservadoras, foi pego, senhoras e senhores, pela polícia de Bruxelas numa orgia com mais de 15 homens. Temos fortíssimos candidatos aí na categoria políticos em geral. E o vencedor da categoria políticos é József Szájer! Ele com a sua postura de machão, ele com o seu papo anti-imigrantes. Olha a cara desse malandro, meu amigo. É isso, né? O cara que se faz ali com aquele discurso ultraconservador, mas que na prática, né, acaba mostrando, né, as suas próprias contradições e mostrando a fraqueza desse discurso moralista, né, que não respeita as opções das pessoas. Ele teve, vamos dizer que ele não conseguiu sair do armário, mas ele foi expulso do armário. Eu acho que foi um presente de Natal para o progressismo no mundo, né? Obrigado. Muito bem, vamos para a nossa próxima categoria. E a quinta categoria dessa noite são os homens da lei, sim, os doutores, os homens do direito, os juristas, os advogados, os ministros, sim, os homens que cuidam das leis brasileiras. E nas nuteladas de 2020, os homens da lei nos brindaram com Frederic Wassef, ele que era advogado da família Bolsonaro, conhecido como o Anjo, encontrado na casa dele, no interior do Brasil. Queiroz! Acharam o Queiroz! Quem diria que o Queiroz tem envolvimento com um advogado da família de Bolsonaro? Quem diria? E o segundo indicado dessa noite, como representação, né, das nuteladas dos homens da lei, é o grande herói nacional Sérgio Moro. Ele que foi juiz da grande operação Lava Jato, se tornou ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Em 2020, brigou com o governo, saiu do governo jogando o estrume no ventilador e agora, no final do ano, conseguiu um belíssimo emprego lá nos Estados Unidos, milionário, em uma empresa ligada às agências de espionagem estadunidenses. Ele fugiu e fugiu muito bem. Dias Toffoli, na época presidente do STF, teve encontros nada republicanos com membros do Executivo e do Legislativo como Bolsonaro e Alcolumbre em portas fechadas. A primeira oportunidade foi em maio, num delicioso churrasco onde já se discutia os rumos do STF. Depois, em outubro, eles se reuniram para ver um delicioso jogo do Palmeiras. Na quarta indicação dessa noite, uma indicação coletiva por um dos episódios mais marcantes da nossa nobre justiça brasileira. O julgamento da jovem Mariana Ferrer, que ficou conhecido como o caso Mari Ferrer. Viralizaram as imagens do julgamento da jovem, um julgamento feito à distância, com uma atuação maravilhosa, coordenada entre o juiz do caso, o Ministério Público
E a defesa do acusado, será que a gente já ouviu falar nesse tipo de esquema? E o vencedor da categoria Homem da Lei de 2020, pela maior nutelada, foi Sérgio Moro, o ministro, empresário, juiz e sacana. O senhor prezada não estou à venda. Parece que Sérgio Moro teve o seu plano completo a partir do momento que o negócio começou a esquentar para o lado dele e que ele vai ser incriminado pela atuação dele como juiz. Ele já fugiu para os Estados Unidos e já garantiu um salário milionário em empresas que têm ligação direta com as agências americanas, empresas responsáveis por recuperação judicial. Então, entre outras coisas, o Moro vai ajudar a recuperar as empresas que ele destruiu. E ainda tem gente que acredita, né, nesse cara, incluída aí boa parte da mídia corporativa brasileira, né? Categoria televisão. Temos grandes e fortes concorrentes. Alguns seres humanos tão podres que poderiam estar na categoria final. E são eles: Luciano Huck, com as suas fotos que prendem. Ele que saiu aí em fotos com todas as pessoas envolvidas em situações, no mínimo, suspeitas. O que será que tem na água do Luciano Huck, meu amigo Flávio? É um mistério. Eu que não quero tirar foto com ele. E o segundo indicado é Marcão do Povo. Ele, que no SBT, em abril, fez incríveis declarações como os doentes do Covid deveriam ser colocados num campo de concentração. E os políticos que desrespeitassem algum tipo de norma também deveriam ter o seu próprio campo de concentração. E a nossa terceira indicação na categoria da televisão, ele, Marcos Mellen, o diretor da Globo, do humor da Globo, né? Que protagonizou agora no final do ano o episódio dramático e triste, né, do assédio que ele vinha praticando aí, que veio à tona ao longo dos últimos anos com várias atrizes, mas que foi aí denunciado pela atriz Dani Calabresa. E essa situação com o Marcos Mellen aí gerou várias repercussões, e aquela velha história. O cara, em vez de, depois que a merda tá feita, em vez dele tentar, né, consertar, dele tentar agir direito, o que ele faz? Ele piora as coisas. Então, cada coisa que sai, todo dia sai uma novidade, alguma outra bobagem para piorar a condição de Marcos Mellen, um fortíssimo candidato dessa noite. Mas a competição é acirrada. E o próximo concorrente é Siqueira Júnior. Ele que participa de correntes de WhatsApp dizendo que o PSOL vai legalizar a pedofilia. No seu programa, na quase extinta Rede TV, deu declarações incríveis, como Xuxa fez um vídeo de pedofilia e também estimulava o uso de drogas para crianças. Também insinuou que Luísa Mel andava atrás de homens casados. Também disse para Luciana Scatena que ela era uma viúva de sorte, sendo que ela tinha perdido o marido há menos de 2 meses. Muito sem noção. Mas o ato mais sem noção que fez ele participar desta categoria foi a exibição de um vídeo de zoofilia em TV nacional. E a última indicação da noite nessa categoria é o grande também da Rede TV, aí da falida Rede TV, o grande Rodrigo Constantino. É o cara que defende as maiores bizarrices e boçalidades. Ele que já teve espaço na grande mídia, escreveu na Veja, fez quadro em programa da Globo. O cara que teve toda a projeção de mídia e por conta de declarações como essa última
dele, no caso da Mari Ferrer, que se fosse a filha dele, ele não denunciaria o caso e que ia dar uma bronca nela, que não sei o quê, que o demitiu de alguns dos programas em que ele trabalhava, e ele está cada vez com menos campo na televisão. Eu espero que definitivamente esse cara saia dos nossos radares. Tomara. Vamos então ao campeão dessa categoria. E o vencedor, o Nutelinha de Ouro, na categoria Televisão em 2020 é Siqueira Júnior! Grande Siqueira Júnior como um representante desse jornalismo lixo que existe na televisão brasileira, que é esse jornalismo policialesco de pior qualidade, explora a miséria das pessoas, explora a pobreza, explora a violência, com um linguajar absolutamente inadequado, inapropriado. Então adora pegar aquela cena daquele quadro assim com um sargentinho esculhambando um ladrão de manteiga qualquer, né? Esse tipo de cena, e ficar falando, vamos pegar a bandidagem mesmo. Esse estilo Wagner Montes de jornalismo, que eu gostaria de dizer, para quem não sabe, o grande líder José Mujica, quando foi presidente no Uruguai, proibiu esse tipo de programa, Flavinho. Proibiu, censura neles. Parece necessário. Bom, e nós já vamos chegando ao um dos nossos clímax aqui dessa noite. Eu quero aproveitar para pedir aí, você que está assistindo, deixe o seu like, dê o seu compartilhamento com quem você acha que vai gostar aqui dessa nossa brincadeira. E os indicados para Nutelada 2020 na política do governo federal, nós temos Ricardo Salles, por essa belíssima declaração. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e passando a boiada. Uma declaração icônica. Virou marca da pandemia, mas ele que também deve ser lembrado pelo conjunto da obra, porque a declaração ela não foi só da boca para fora, né? Ela teve efeito. E o segundo indicado na política do governo federal é ele, Paulo Guedes, o Paulo Posto Ipiranga. Ele que é um símbolo dessa falsa dicotomia entre salvar a economia ou salvar as vidas. E também pelo grande ato de governo na política econômica do Paulo Guedes, que foi primeira medida, o salvamento dos bancos na pandemia, quando ele liberou mais de 1 trilhão do governo federal em recursos. Vale lembrar que os bancos brasileiros, no meio de toda essa crise, estão anunciando lucros bilionários. O chanceler Ernesto Araújo, que deveria ser a voz do Brasil no mundo, por expressões e declarações como cristofobia e comunavírus, ele é um dos mais fortes indicados da categoria, Júlio. E temos ainda, nesse grande cenário de indicados e as nuteladas do governo federal, na verdade, né, a gente precisa dizer que, assim, quando a gente estava montando a categoria políticos, a gente achou que ficaria injusto, porque o governo federal ia levar quase todos os indicados. Então a gente resolveu criar uma categoria só para eles, né, para não ficar desonesto, vamos dizer. O Weintraub, né, antigo ministro da Educação, que depois do seu nome começar a ser fortemente ventilado em investigações e tudo, fugiu para os Estados Unidos num voo não comercial, e lá nos Estados Unidos hoje ele goza de um belo emprego no Banco Mundial, Flávio. O que esses caras têm de tanta competência, né, meu amigo? Pois é, ele não tinha nenhum vínculo com o governo e voou para os Estados Unidos num avião do governo. Impressionante, poucos conseguem proezas como essa. É importante lembrar que a família Bolsonaro não participou desta competição porque eles estão em
outro patamar, eles são ao concurso, por isso não participaram neste ano desta categoria. Parabéns, família Bolsonaro. E o vencedor da categoria políticos do governo neste ano é Paulo Guedes! Ele, que tem uma política econômica que leva de nada para lugar nenhum, foi o grande vencedor desta categoria este ano. A principal nutelada dele, vamos dizer que ele é pelo conjunto, também pelo que ele representa, da política e da gestão da política econômica desse governo, de uma maneira geral, e em especial durante a crise de 2020, a crise econômica e sanitária, essa falsa, né, dicotomia que a gente falou aqui, né, e assim, na verdade, a gente precisa entender, é triste, mas a gente precisa entender que ele está sendo muito bem sucedido no projeto dele, que é um projeto de transferência de renda mesmo do trabalhador pobre para o lucro da especulação financeira. O projeto está indo de vento em polpa, Flavinho. Tanto os empresários agradecem. Cara, durante a pandemia, os bilionários brasileiros ficaram ainda mais ricos, cara. Crise para quem, meu amigo? Sensacional, garantindo a elevação do desemprego. É realmente um plano para o povo se explodir. Então, viva aí, Paulo Guedes, o Nutelinha de ouro do governo federal. Muito bem, vamos chegando aí à nossa última categoria, antes da categoria final, né, dos piores seres humanos do ano. A gente vai nos quase, que é a categoria dos empresários, galera, a nossa grande categoria, esses seres realmente, assim, asquerosos, com uma mente de titica e um coração de pedra. Aliás, assim, eu não vou nem falar de pedra, porque as pedras não merecem, né, meu camarada? Pois é, esses seres são muito interessados no próprio lucro, no próprio bem-estar. Eles que fizeram várias carreatas durante o ano para protestar contra o isolamento, se isolavam dentro dos carros para garantir o seu próprio bem-estar, não se importando com os transeuntes. Então, os indicados para a nutelada dos empresários de 2020 são... Luciano Hang, por momentos incríveis como este. Indo embora, olha só, mostra aqui, polícia, comando da Polícia Militar, também a Polícia Militar, segurança da Segurança Pública, me esperando para fazer um auto de infração, né? Eu fiz muito mal para essa cidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como se fosse bandido. Mas tinha mais gente aí, né? Tem mais um secretário da Polícia Civil lá. Olha só, pessoal desse Brasil, quem gera emprego, quem gera desenvolvimento, quem quer mudar, quem não aceita o errado como verdadeiro, é tratado assim. Tem que assinar um termo de que, secretário? É um auto de infração, é um processo administrativo. Olha só, intimidação. Aliás, vou dizer, secretário, os meus colaboradores falam que aqui, né, o pessoal está sempre dentro da loja, uma loja 100% correta, né, quem faz as coisas corretas não tem que ter medo, mas eles estão ali tentando fechar você, tentando prejudicar você, para que você tenha medo deles. Tem que ter medo. Olha, pessoal, o Brasil que nós queremos não é esse. O Brasil que nós queremos não é esse. E a nossa segunda indicação da noite, ele é um homem múltiplo, é um homem moderno, contemporâneo. Sim, eu estou falando de Silas Malafaia, um grande líder religioso, um grande comunicador e um mega empresário com mais de 100 empresas no seu nome. Sim, ele está sendo indicado por ter dito que o Covid-19 era um terrorismo emocional nos alertas sobre a doença e ele recomendou que os seus fiéis utilizassem a arma do poder, da oração e da fé. Isso para justificar o não fechamento das igrejas durante a pandemia. Elon Musk,
o mega empresário bilionário que exigiu que suas fábricas mantivessem-se abertas durante o lockdown. Ele exigiu o fim do lockdown. Ele que tem muito poder, ao ponto de interferir na democracia de outros países. Chegou a tuitar declarando que não se envergonhava em financiar golpes de Estado. No caso da Bolívia, mais especificamente. E também representando os bilionários, o cara mais rico do Brasil, que morreu agora, recentemente, Joseph Safra, dono do Banco Safra, que está sendo indicado pela grande façanha de, ao morrer, ter acumulado a fortuna de 119 bilhões de reais. Num país miserável como o Brasil, o cara consegue acumular uma fortuna dessa. Que isso? Haja insensibilidade, né, meu amigo? Eu fico pensando assim, né, o que deve se passar na cabeça de uma pessoa dessa? O cara tem mansões diversas de milhões de dólares. Como que lida com naturalidade, né, cara? Enquanto tem gente, você cruza a rua e tem gente morrendo de fome. Esse aí deve ter inveja dos egípcios, porque ele não foi enterrado com os iates, com os bancos, com os bilhões. Enfia esse dinheiro no... Júnior Dusk, o dono do Madeiro, que havia prometido manter o emprego dos seus funcionários, mas mesmo mantendo o balancete extremamente positivo, demitiu 600 deles. Também estimou que apenas 5.000 pessoas morreriam de Covid e por isso não era necessário as medidas de restrição. E o grande vencedor desta noite, na categoria Empresários da Nutelada de 2020, é... Elon Musk! Muito insensível, juntou muito dinheiro na maior pandemia da história. Ele fez por merecer. Elon Musk ficou ainda mais bilionário durante a pandemia. A fortuna dele agora está avaliada em 140 bilhões de dólares. Muito dinheiro investido em inteligência artificial e todas essas áreas aí de interesse da tecnologia. Repara que esse cara, olha como ele explora exatamente as tendências que são aí energia solar, né, inteligência artificial, o carro elétrico, né? Então, assim, tecnicamente, o cara que tem uma, vamos dizer assim, um olhar alinhado aí com as boas práticas, mas que, assim, não dá para a gente justificar um cara com um discurso como o dele e um cara que acumula a fortuna que esse cara acumula com a miséria que existe no mundo. Comparado a Elon Musk, os demais concorrentes parecem o Dick Vigarista ou Lula Molusco, parecem vilões de segunda categoria. E o Elon Musk parece o Darth Vader ou a própria Estrela da Morte, proporcionando milhões de vidas arriscadas pelo próprio enriquecimento pessoal. E agora, no grande momento da noite, o pior ser humano de 2020. Vamos conhecer os indicados. E o primeiro indicado na categoria Piores do Ano, ninguém mais, ninguém menos que ele, Jair Messias Bolsonaro. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. O segundo concorrente é o Bispo Edir Macedo, que entrou nesta competição negando a existência e o perigo do vírus. Para resistir ao vírus, disse ele, é preciso ter coronafé. Um grande marco da insensibilidade.
E na terceira indicação da noite, ele, de novo, ele tá querendo ganhar uma outra premiação com uma nova Nutelada. Ele que disse que daremos o golpe em quem nós quisermos. Ele, Elon Musk, já o Nutella, o empresário Nutella, né, e querendo levar aí o prêmio de pior do ano, Flávio. Será que ele vai pegar um bi desse ano? Parece que ele está querendo acumular as Nuteladas. E o último candidato não é menos mal ou brutal que os demais. Ele é um candidato internacional que tem o maior exército do mundo sob seu comando. Donald Trump, que chegou a sugerir que a sua população injetasse desinfetante, porque desinfetante é bom para matar o corona. E depois teve que pagar um mico pedindo desculpas, falando que aquilo não deveria ser levado a sério. E muita gente bebeu desinfetante, meu amigo. Será que deu barato? Então, senhoras e senhores espectadores, nós chegamos ao momento máximo do nosso programa. Nós vamos divulgar agora, nesse momento, o pior ser humano de 2020, a Nutelada máxima desse ano pandêmico. Ele, o pior do ano. Atenção, senhoras e senhores, é Bolsonaro! Cara, foi uma competição muito difícil. Donald Trump, ele inspirou o Bolsonaro, mas o Bolsonaro teve atitudes extremamente ilógicas e genocidas. Isso qualificou para chegar até aqui. Ele que tinha muito menos dinheiro e distribuiu mais dinheiro para os bancos e para os empresários. Ele se esforçou muito e é realmente o merecedor desse prêmio. Olha, eu diria que esse prêmio de Bolsonaro realmente ele se fundamenta em 5 pilares, meu amigo Flávio. O primeiro pilar é a adoção dessa economia neoliberal que deixou o nosso povo à míngua, embora aí a gente tenha visto esse recurso, né, do auxílio emergencial, a gente sabe que isso foi uma força que foi conquistada aí pela oposição, não estava nos planos do ministro da Economia. Além disso, um segundo pilar, que foi a filiação que ele tem a esse militarismo golpista, né? Os militares que garantiram lá no momento da eleição de Bolsonaro a prisão de Lula, que fazem aí, que compõem a maior parte do executivo do governo. Inclusive ministro da Saúde, todas essas questões. Então, assim, esse golpismo aí dos militares que vem lá desde o século XIX, de 1822, está aí presente no governo de Bolsonaro. O fundamentalismo cristão, que é o suporte que ele tem da chamada bancada da Bíblia, a gestão ambiental desastrosa que taca fogo nos biomas brasileiros todos, especialmente o que aconteceu na Amazônia e no Pantanal. De uma maneira geral, o último pilar seria a própria gestão da crise sanitária e da pandemia de Covid-19. Por esses 5 pilares aí, ele com louvor. A gente pode até dizer que em alguns momentos do ano, Bolsonaro chegou até a ser referência para Trump, foi apelar lá para as recontagens, disse que o voto não estava sendo fraudado, uma antiga retórica aí que o Bolsonaro adora e que os Estados Unidos usaram lá com força também para lamentar a derrota do Trump. Enfim, Júlio, ele é tem muitas qualidades para receber esse prêmio de pior ser humano do ano. Quantas pessoas você já viu em toda a sua vida que receberam a alcunha de Hitler tropical? Assim, é notável. Ele conseguiu isso em pouco tempo, em menos de 2 anos de governo ele conseguiu isso. Se você colocasse o Hitler, eu acho que ele não conseguiria em tão pouco tempo. Olha, eu quero lembrar que existe uma declaração muito conhecida dada por Bolsonaro em 1999, na época, governo do Fernando Henrique, onde ele disse que ele mataria o presidente Fernando Henrique
e que achava que para solucionar os problemas do Brasil tinha que matar uns 30 mil aí. Olha aí, ele já tá mostrando o talento dele. Não, ele matou muito mais do que ele imaginava, né, meu camarada? Porque 200, ele queria matar 30 mil, ele tá matando 200 mil. Então, assim, ele deve por omissão, por cloroquina, várias técnicas são empregadas. Assim, é impressionante. Feliz da vida. Ele tá, assim, realmente conseguiu, né, implementou todo o seu projeto de máfia, né, de família de bem, mafiosa, né, naqueles moldes bem tradicionais, assim, que ele faz jus ali, que ele realmente, assim, ele tá ligado às raízes da tradição política brasileira. A genética privilegiada também, né? Oi? É uma genética privilegiada para passar isso, essa maldade, essa falta de sensibilidade com o próximo para toda a família. Agora, me parece que esse caso do Renan aí pode complicar para ele também, né, cara? Vamos ver aí como é que ele vai se articular, mas assim, foi uma atuação tão boa, assim, a gente até botou ao concurso para outra categoria, que eu estava pensando aqui se a gente podia dar um prêmio vitalício para ele, porque realmente poucos conseguiriam tamanha maldade. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa. Eu peço para você que acompanhou a gente até aqui, que deixe aí a sua curtida, dê o seu compartilhamento. Agradeço muito para a gente que está começando o nosso canal aqui. Cada minuto assistido, cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário. Então comente aí também, deixe as suas impressões, né, sobre os sindicatos, sobre os vitoriosos, se você concorda, se você não concorda. Eu espero que você tenha gostado, foi muito divertido para a gente fazer isso aqui, foi realmente muito legal. Eu peço aí para o Flávio dar as suas últimas palavras e já me despeço aqui de todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Já compartilhou? Já deixou o like? Se não fez isso, a última chance de dar uma força pra gente. A gente quer fazer sempre esse troféu. Ele é feito com muito carinho, com muito gosto para vocês. Eu agradeço muito a você, pessoa que ficou aqui. Você é uma pessoa maravilhosa e vejo vocês no próximo ano. O Brasil que nós queremos é um Brasil do trabalho, da ordem e do progresso. Como se eu fosse bandido, né? 10 policial aqui. Escreva aqui embaixo o que você achou. Um abraço.